A conversão de Saulo de Tarso indiscutivelmente foi um dos mais importantes acontecimentos da história do cristianismo. Saulo tornou-se um dos mais célebres defensores da doutrina de Cristo. Nessa lição, veremos como ele passou por uma mudança radical na forma de pensar acerca do nosso Senhor. No caminho para Damasco, de um modo poderoso, Jesus chamou a razão e entendimento de Saulo, e este mudou de atitude por meio de uma impactante experiência sobrenatural. Assim, se por um lado Cristo tomou a iniciativa, por outro Saulo respondeu com arrependimento e fé. Quando Deus traz uma pessoa à fé em Jesus Cristo, ele já sabe como deseja usar essa pessoa a serviço de seu reino. Às vezes demoramos para entender o plano de Deus e podemos até resistir a ele. O mesmo Jesus que ressuscitou dos mortos e transformou Paulo quer trabalhar em sua vida também. A paz do Senhor, povo lindo de Deus. Eu sou a diaconisa Tânia Anjo. Estamos estudando o quarto trimestre das lições bíblicas da editora CPAD, que tem o tema O Apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O comentarista é o pastor Elienay Cabral. Ele é conferencista, teólogo, membro da Casa de Letras Emílio Conde, comentarista de lições bíblicas da CPAD e membro administrativo da CPAD. A lição de hoje é a lição 3, a conversão de Saulo de Tarso. O textuário nos diz assim: indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos capítulo 9, versículo 3 e 4. A verdade prática nos diz assim: a verdadeira conversão a Cristo leva em conta o arrependimento, a fé em Jesus e uma completa transformação no pensamento, vontade e ação do homem. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 9, versículo do 1 ao 9. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando a esse canal a levar o ensino da Palavra de Deus. E lembrando, nós também estamos no Telegram. Ali você, professor, pode encontrar materiais em PDF, subsídios e também slides para melhorar mais ainda a sua aula. Amém? Está o link na descrição do vídeo, ok? Então vamos lá. Tópico 1: a conversão de Saulo, um ato da graça de Deus. A conversão de Saulo e sua experiência sobrenatural, subtópico, o primeiro subtópico. Em Atos 9, capítulo 3, Lucas narra a impactante experiência sobrenatural de Saulo no caminho para Damasco. Surpreendido pelo resplendor do céu, mais forte que a luz do sol do meio-dia, o perseguidor da igreja caiu por terra e ficou cego. Se pelos argumentos racionais Saulo não ouvia sobre Jesus, ou crucificado, a luz o ofuscou seus olhos, trouxe a voz do próprio Senhor que o confrontou de forma impactante. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Com sua ida a Damasco, o perseguidor tinha a intenção de acabar de vez com os seguidores de Jesus, mas foi surpreendido por uma experiência sobrenatural pela qual nunca havia passado. Segundo seu próprio testemunho, o perseguidor viu literalmente a pessoa de Jesus, o ressurreto, que o despojou de seu ego arrogante. Nessa visão, Saulo pôde compreender quem era Jesus e sua obra redentora no Calvário. Saulo foi interrompido em seu caminho para a destruição pela luz de Cristo. Assim como a luz do céu que brilhou ao redor dos pastores no nascimento de Cristo, a luz brilhou repetidamente ao redor de Saulo, derrubando no chão. Um elemento de conversão é que o Espírito de Deus ilumina a mente para o conhecimento de Cristo. Apesar de seu início, Deus desejava usar este homem para espalhar o Evangelho por toda a região. Muitas pessoas hoje que afirmam serem cristãs e afirmam estar fazendo o que Deus quer que faça,
não reconhecem o som de sua voz. Então, quando Deus fala com elas, elas rejeitam ou realmente dizem até que será que foi Deus? Saulo perseguia os cristãos, não sabendo que Jesus também o perseguia para salvá-lo. Embora Saulo odeie Jesus, Jesus o ama. Mas Saulo tem uma prova bastante convincente de que é Deus falando com ele ali naquele momento. A luz está piscando, ele é jogado no chão, ele ouve aquela voz e ele, quando se levanta já cego. Então seus homens com que ele estava viajando, eles não ouviram a voz. Então eles conduziram ele até Damasco e ele ficou cego por 3 dias e não comeu nem bebeu nada durante esse tempo. Os homens que estavam com ele viajando, eles não viram Jesus ressuscitado, mas Saulo sim. Os homens que viajavam com Saulo ficaram sem palavras. Eles ouviram um som, mas não viram ninguém. Essa mensagem milagrosa foi dirigida apenas a uma pessoa, Saulo. Ele estava morto em pecado e teve que ser vivificado. Ele estava cego e precisava ver a verdade. Mas embora Saulo conhecesse a verdadeira identidade e poder daquele que ele perseguia, ele ainda precisava aprender a graça e o poder de Jesus para curar. E para isso ele precisava encontrar um seguidor de Cristo. Ele foi levado a encontrar com um crente chamado quem? Ananias. Paulo recuperou sua visão e foi convertido à crença em Jesus como o Messias. A iniciativa de Jesus para transformar a mente de Saulo. O impacto da visão resplandecente no caminho para Damasco tomou Saulo de surpresa. Sob o efeito do sucesso em Jerusalém contra os seguidores de Jesus, imbuído de uma coragem racional e bem relacionado com a casta sacerdotal, Saulo havia pedido carta branca das autoridades religiosas de Jerusalém para perseguir os seguidores de Jesus com o mesmo rigor em Damasco. Entretanto, dada a dureza do coração de Saulo, o Senhor tomou a iniciativa de sacudir sua estrutura física, psicológica e espiritual, agindo pessoalmente na sua direção. Ainda assim, respirando ameaças de assassinato contra os discípulos, estava uma fera brava. Saulo foi ao sumo sacerdote e pediu as cartas nas sinagogas para ir até Damasco. Mas por quê? Para que Saulo pudesse trazer preso a Jerusalém qualquer que encontrasse que pertencesse ao caminho. Com a aprovação oficial, ele começou a lidar de forma ultrajante com a congregação, invadindo casa por casa, arrastando homens e mulheres, entregando eles à prisão. Saulo estava obcecado. E onde estava Deus? E o que estava fazendo? Como é que Deus poderia permitir que esse prodígio judeu, esse homem de tal promessa, se tornasse um terrorista? A resposta é bem simples, é que sempre somos criaturas livres para fazer escolhas, mas a Bíblia nos ajuda a entender que também existe um mentiroso que sussurra para nós. A história de Saulo nos lembra que a mentira mais sutil e perigosa costuma ser sussurrada nos ouvidos daqueles com as melhores intenções e as maiores promessas. E todos nós somos suscetíveis a ouvir e concordar com essas mentiras. Todos nós. Como tantos outros ao longo da história, Saulo acreditou na mentira da indignação religiosa. Saulo acreditava na mentira pela qual valia a pena matar a margem ali da relação Deus. Traiu tudo que disse que defendia. Não havia justificativa bíblica para o que ele fez. Mesmo assim, Saulo estava convencido de que estava certo. Ele estava convencido que essa era a vontade de Deus. Hoje, em todo o mundo, existem muitos indivíduos tão inteligentes, bem intencionados e zelosos que espalham terror sobre o mundo. O tempo todo vivendo com a certeza absoluta que estão fazendo o que é certo aos olhos de Deus. A boa notícia é que Deus pode salvar pessoas incrivelmente pecadoras. Ninguém está fora do alcance de Deus. O Senhor o deterá enquanto Saulo viaja ao norte para Damasco, que fica 140 milhas ou 220 quilômetros, 7, 8 dias a pé até Jerusalém.
A graça salvadora se manifestou a Saulo. Na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, ele diz: pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Na epístola a Tito diz também: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Logo, o ponto de partida da experiência de salvação de todos os homens é a graça de Deus. Essa graça é o favor imerecido de Deus em sua justiça, é satisfeita na morte expiatória de Jesus. Aqui o mérito todo é de Cristo. Ao Romanos ele escreve: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, é favor ortogado por Deus aos pecadores que estão debaixo da sua ira. Evidentemente, a conversão de Saulo foi mais do que um convencimento intelectual sobre Jesus. Ela foi fruto da obra regeneradora do Espírito Santo em sua vida, levando-o a confessar que Jesus era o Senhor e Salvador de sua vida. A palavra etimologia significa hoje o estudo científico da origem da história das palavras. O uso que Paulo faz da palavra graça aqui vem da Grécia, a palavra grega, e na Roma antiga, charis era um sistema em que uma pessoa dava algo de valor à outra e o recebedor dava serviço de agradecimento em valor inferior ao doador. Era a palavra usada para descrever presentes familiares, presentes entre reis e servos, presente aos deuses. Em Roma, essas transações recíprocas tornaram-se o sistema patrono-cliente. Charis, graça, é a palavra que os autores do Novo Testamento, especialmente aqui Paulo, às vezes usava para explicar o dom de Cristo às pessoas. Mas qual é a natureza desse presente? Desde o século V, vários estudiosos cristãos têm ensinado que a graça é algo concedido por Deus gratuitamente, com pouco ou nada exigido em troca. A prática no mundo antigo de conceder e receber valores e presente vinha com obrigações claras. Charis serviu aos autores do Novo Testamento como modelo para a misericórdia de Deus por meio da expiação de Jesus Cristo, que também vem com obrigações de aliança. Saber o que charis significa nos ajuda a entender o que Deus espera que façamos depois que aceitamos a sua graça. O uso de charis por Paulo é o conceito de reciprocidade. Como cidadão romano e brilhante erudito, apóstolo de língua grega, Paulo deve ter compreendido intimamente a institucionalização romana da reciprocidade no sistema patrono-cliente. Seus convertidos gentios e romanos também entendiam intimamente o patronato e compreendiam o que significava. Por essa razão, Paulo dá grande ênfase ao fato de que a graça, o charis, vem de Cristo, e que a graça de Cristo não era como troca de monetária corruptível, como os relacionamentos cada vez menos confiáveis entre patrono e cliente. Romano de seu tempo. Deus sempre retribui aos seus filhos. Paulo ficou maravilhado e muitas vezes com o fato de que Cristo e Deus oferecem graça aos humanos. Por sua condescendência, de sua posição elevada, torna sua oferta mais assimétrica do que qualquer oferta terrestre jamais poderia ser. A primeira maneira pela qual charis pode ser entendida é como favor. O Evangelho de Lucas registra Gabriel dizendo a Maria: não tenha medo, Maria, pois você achou graça diante de Deus. Também lemos que Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e os homens. Charis é essa ideia de bondade ou aprovação, tanto de Deus quanto de outros humanos. A próxima maneira pela qual charis pode ser entendida, dependendo do contexto, é como agradecimento, especialmente na frase graça a Deus, graças a Deus, como visto em Romanos 16, 17 e outros. Quando Deus concedeu o seu favor ou bênção sobre nós, desejamos retribuir alegria e bondade para com ele. Essa concessão de alegria e sentimento de bondade e gratidão para com Deus é traduzida como agradecimento.
Charis também pode se referir a um presente específico. Em 1 Coríntios capítulo 16, 3, Paulo se refere à oferta monetária coletada para ser dada à igreja em Jerusalém como seu presente para Jerusalém, usando a palavra grega charis. Paulo se refere ao seu chamado como ministro segundo o dom da graça de Deus. Ele diz que em Romanos 12, 6, que os crentes têm dons que variam de acordo com a graça que nos foi dada. A graça, a palavra graça nessas passagens, se refere a chamado ou dons específicos e a charis no grego original. Charis também é usado para contrastar a recompensa que poderia ser corretamente ganha por meio das obras com as bênçãos imerecidas que Deus estende aos crentes em Romanos 11, 6, que diz: mas é pela graça e não é com base nas obras, ao contrário, a graça não seria mais graça. Paulo reitera em 2 Timóteo 9 que Deus nos salvou e nos chamou para uma santa vocação, não por causa das nossas obras, mas por causa do seu propósito, pela graça que ele nos deu em Cristo Jesus antes do início dos séculos. Graça, que é a palavra charis no texto original dessas passagens, é diferenciada de compensação justa, destacando seu significado como bondade imerecida. Todos nós somos convidados para sermos salvos pela graça, mas não foi de graça. Jesus e Paulo enfatizam as formas religiosas de reciprocidade, amando a Deus por meio do seu cumprimento da aliança e ao próximo. Jesus disse: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. Jesus teve a iniciativa de transformar Saulo. Essa conversão se deu pelo impacto de sua experiência sobrenatural. Tópico 2. Saulo e a doutrina bíblica da conversão. Subtópico 1. A conversão começa no arrependimento. A palavra arrepender-se no grego bíblico é metanoio, que significa pensar de maneira diferente, sentir remorso, uma disposição interior para mudar. No Novo Testamento, arrepender-se traz a ideia de tristeza pelos próprios pecados, acompanhada de um desejo de corrigir o rumo. É a mudança na mente que induz a correção de caráter e de conduta moral. É a contrição do coração, o desejo de mudar de atitude quanto ao comportamento na vida cotidiana. Isso é obra do Espírito Santo. Portanto, a conversão é uma parte de um processo de salvação do pecador. Ela assinala o início do despojamento do velho homem e aponta para o revestimento do novo homem. Quando falamos de cristianismo, uma das palavras mais frequentes que usamos é arrependimento. Falamos sobre o arrependimento necessário para a salvação, sobre abandonar nossos pecados, sobre reconhecer nossas más ações. Nesse caso, a palavra que geralmente traduzimos como arrependimento é a palavra grega metanoia. E isso significa muito mais do que apenas reconhecer o pecado. A definição de metanoia é o seguinte: uma mudança de mente, como parece para aquele que se arrepende de um propósito que formou ou de algo que fez. Em termos mais simples, a metanoia é uma mudança de mente. Metanoia também pode ser um verbo, metanoia, que agora pode ser definido como mudar de ideia, isto é, arrepender-se, ou para mudar de ideia para melhor, de coração, e emendar com a aversão aos pecados do passado. É interessante notar que a palavra grega significa, literalmente, mudar a opinião de alguém sobre algo. Não necessariamente teve nada a ver com a salvação ou penitência. Essas correlações vieram depois. Na teologia, a metanoia assumiu um significado mais amplo. Embora na língua grega isso possa significar apenas uma mudança de opinião, os escritores bíblicos pegaram essa palavra e a usaram para explicar o conceito de arrependimento. Metanoia e, por extensão, arrependimento é uma mudança de mente. Meta vem da raiz para depois ou além, enquanto. Noio é pensar.
Portanto, metanoia significa reconsiderar ou repensar algo. Em sua raiz, o arrependimento é sobre mudar de ideia no cristianismo. Isso significa mudar de ideia sobre Jesus, aceitando-o como Senhor, Cristo e Salvador. O arrependimento está intimamente ligado a crenças e significa uma reconfiguração de prioridades para alinhar os pensamentos e valores de alguém com o Deus. Não se trata de lamentar o pecado, embora isso possa resultar no arrependimento. O arrependimento também não muda os hábitos de alguém, embora alguém que está se arrependendo certamente tente se alinhar mais com a vontade de Deus e com um resultado mude os aspectos de sua vida. Essas coisas vêm da mudança de mente e prioridades que é o arrependimento. A conversão de Saulo promoveu uma transformação pessoal. Foi o que aconteceu com Saulo, pois a luz do resplendor do céu cegou-lhe os olhos carnais e fez ver Cristo ressuscitado, abrindo-lhe os olhos espirituais para conhecê-lo como Senhor e Salvador. Essa experiência sobrenatural impactante o fez indagar o Cristo ressuscitado sobre o que deveria fazer. De uma vontade egoísta e individualista, Saulo demonstra agora completa resignação à vontade soberana de Cristo. A estrada para Damasco foi apenas o começo, meus irmãos. Apenas o começo. Embora ele tenha nascido de novo, com um novo coração, uma nova atitude, uma nova vida, a conversão de Paulo não mudou quem ele era por natureza, mas agora ele havia encontrado Cristo e todo o desejo do seu coração era conhecê-lo pessoalmente. Cristo havia se tornado tudo para ele. Seu testemunho poderoso foi: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Este anseio por Cristo levou-o a uma profunda humildade, porque viu que tudo que tinha como pessoa natural era inútil para cumprir o seu anseio. Este homem que tinha sido tão forte em si mesmo, tão justo, disse: mas o que as coisas foram ganho para mim, essa eu considerei perda para Cristo, mas na verdade também considero todas as coisas perdidas pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri a perda de todas as coisas e as considero como lixo para que possa ganhar em Cristo. A conversão faz parte da doutrina bíblica da salvação. O choque da experiência sobrenatural do resplendor de luz sobre os olhos transformou a mente de Saulo, levando-o a reconhecer o Cristo que outrora tanto rejeitava, agora fazia apóstolo. Como vimos, a verdadeira conversão é a que nasce da tristeza para com o pecado e o reconhecimento de que o homem precisa dar meia volta para Deus. É uma mudança que tem raízes na obra regeneradora do Espírito Santo efetuada na vida do pecador. Como a obra de Deus, a conversão é uma manifestação externa da regeneração operada pelo Espírito no interior do homem, que implica mudanças de pensamento, vontade, ação, uma mudança que altera todo o curso da vida do pecador. É o ato divino pelo qual Deus faz com que o pecador volte para ele em arrependimento e fé. Portanto, uma verdadeira conversão revela uma poderosa transformação na vida do convertido. O apóstolo Paulo, irmãos, ele não se via mais como alguém grande, mas como alguém que precisava ser completamente mudado. Por causa dessa grande humildade, Deus pôde agora começar a obra de transformação nesse homem interior, para que ele possa conhecê-lo e o poder de sua ressurreição e a comunhão de seus sofrimentos, sendo confrontado com a morte. Para que ele pudesse ser confrontado à imagem de seu filho, Deus revelou a ele o caminho da cruz, o caminho de seguir Jesus na vida que ele viveu, para que ele pudesse ganhar a Cristo pessoalmente. A conversão do homem começa no arrependimento e perpassa a transformação pessoal. Tópico 3. As 3 faculdades interiores transformadas na conversão.
Subtópico 1, faculdade, que é a primeira, faculdade intelectual. Nesse campo da alma, o homem muda o seu modo de pensar e reconhece sua condição de pecador. A Bíblia chama isso de conhecimento do pecado, conforme Romanos 3:20. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele, de Deus, pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. A lei não pode nos salvar. A lei não pode justificar ninguém. É útil para nos dar o conhecimento do pecado, mas não pode nos salvar. A função da lei é apontar-nos a Cristo, que opera em direção ao arrependimento, fé e caráter santo. Deus oferece aos pecadores a salvação em Jesus Cristo pela graça por meio da fé, a parte da exigência das obras justas. Faculdade das emoções. Nesse campo da alma, o pecador experimenta uma mudança de sentimentos na vida interior, onde se manifesta a tristeza pelo pecado contra Deus, santo e justo. Em 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 10, está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. No Antigo Testamento, o salmista Davi demonstra tristeza pelo seu pecado e roga por misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Salmo 51, versículo 1. A tristeza que leva à salvação é a tristeza, segundo que Deus traz ao crente carnal de volta à comunhão com o Pai e o coloca de volta no caminho da santificação progressiva, não é da noite para o dia. Davi cometeu adultério, engravidou Batseba, ele tentou encobrir isso com um assassinato. Davi não percebeu que havia ferido o coração de Deus. Será que ele não se tocou? Resumindo, tristeza, segundo Deus, é a culpa que você sente quando a palavra de Deus mostra que você é um pecador e feriu o nome de Deus. Tristeza, segundo Deus, é a tristeza de um coração dirigido por Deus, não um coração dirigido pelo sistema mundano. Faculdade da vontade. Se o homem está convencido em seu intelecto e sentimento a respeito do seu pecado, resta-lhe agora exercer a sua vontade. O pecador agora pode pensar, desejar e fazer o que deve ser feito para a glória de Deus. Como imagem de Deus, o homem foi dotado com a faculdade de escolher livremente. Entretanto, e infelizmente, o pecador fez a separação entre a vontade do homem e a de Deus. Por isso, o Espírito Santo atua para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, para então unir sua vontade com a de Deus. Há uma teoria que afirma que o homem perdeu completamente o livre-arbítrio por ocasião do pecado. Refutamos essa ideia com o auxílio da graça divina e ajudado pelo Espírito Santo. O homem pode escolher, decidir e mudar de vida. Somos responsáveis pelo tipo de pensamentos que temos, pensar sobre tudo que é verdadeiro, honrado, justo, puro, amável, excelente e digno de louvor. Isso se torna um filtro para nos ajudar a ver como pensamos atualmente e nos mover em direção ao pensamento piedoso. Como pensamos, em última análise, determinará como agimos. Devemos ser o tipo de pessoa que se concentra intencionalmente nas coisas pelas quais podemos louvar a Deus. Eu acho que isso envolve encher nossa mente com as escrituras, cantar canções de hinos, de adoração, cercar de pessoas que nos encorajarão a seguir adiante, seguir a Cristo, falar sobre outras coisas, falar sobre o que é bom. A liberdade é um presente de Deus a todo ser humano. Ele nos criou para sermos agentes morais livres. Essa liberdade se expressa em nossa capacidade de escolher ou tomar decisões com base com o que queremos. Muitos de nós podemos ficar imediatamente incomodados com essa ideia. Sabemos muito bem a necessidade de morrer para o eu e seguir
a Deus o que ele deseja. No entanto, esses dois não devem estar enganados. A liberdade humana, a liberdade de escolher ou decidir por nós mesmos, não é má, é de Deus e é uma bênção para a humanidade. Nosso livre-arbítrio é importante tanto em nosso relacionamento com Deus quanto com Satanás. Deus não nos ordenou destruir ou erradicar nossas vontades. Em vez disso, Ele deseja que nos entregamos a Ele. Ele opera por meio de nossa vontade, que é submetida a nos tornarmos como Ele quer. Antes que Deus trabalhe em sua vida, você precisa querer ou querer. Seus desejos e escolhas são importantes espiritualmente. As três faculdades interiores transformadas na conversão são a intelectual, a das emoções e a da vontade. Conclusão na revista: a conversão de Saulo foi provocada pelo impacto do resplendor de luz que ofuscou a sua vida e obrigou-o a reconhecer que não podia mais lutar contra Cristo. A conversão é, portanto, uma obra divina em que o homem responde com arrependimento e fé. Na conversão, a soberania de Deus caminha de mãos dadas com a responsabilidade humana. Por isso, o arrependimento e a fé conduzem o pecador a ser redimido pelo sangue de Cristo. Quando um cristão é levado ao lugar do arrependimento piedoso, ele não terá o tipo de arrependimento que o não salvo experimenta, pois se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar dos nossos pecados, nos limpar, nos desenvolver a comunhão, nos devolver a comunhão com Ele mesmo e nos colocar de volta no caminho da santificação. O apóstolo Paulo é um dos personagens mais queridos na Bíblia e por isso eu sei que durante o estudo na escola bíblica dominical, e o tempo é curto, existe aquela ansiedade de querer falar logo tudo. Então você, professor, conduza a sua classe para que vamos galgando aos poucos o estudo e não ultrapasse as lições que estão por vir, ok? Espero que esse ensino tenha sido de grande valia a você e querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.